Bom dia, nesta manhã tão agradável, estamos em Arroio Grande, na semana que antecede um grande evento que envolve toda a comunidade de Arroio Grande e, evidentemente, o projeto 2024 não poderia ficar fora disso. Teremos comemorações com 150 anos de escola, de atividade escolar em Arroio Grande, 140 anos da escola que hoje a gente encontra aqui em Arroio Grande, e ainda o lançamento de um livro contando muito da história de Arroio Grande, desde a sua ocupação, também da escola e da comunidade católica. E para começar falando disso, eu vou convidar a professora Heloíse, que vai nos contar um pouco de como se construiu toda essa história para a gente chegar nesse evento. Pois bem, para falar um pouco desse evento, a gente precisa voltar alguns anos para trás, dizer que eu fiz a minha vida escolar primária aqui, nesse espaço que nós nos encontramos agora, nessa escola. E em 1990, nesse mesmo prédio, eu fiz o meu estágio escolar e no mesmo ano eu prossegui minha vida de magistério nessa escola Duque de Caxias. E desde o início eu sempre tive um enfoque muito voltado ao resgate da história e à preocupação de guardar documentos, de guardar registros e estimular os próprios alunos a buscar entrevistas, conversar com as pessoas mais antigas. Na época ainda era mais fácil, os alunos ainda praticamente todos falavam alemão, conseguiam conversar com os avós, bisavós. E esses registros eu fui guardando ao longo da minha vida, tanto como professora, mas também como moradora de Arroio Grande. Então fiz muitas entrevistas, tenho muitos relatos, muitos cadernos, muitos apontamentos, fotos. E juntamente com Euclides, meu marido, a gente foi compilando muitos dados. No ano de 2012, na época eu era secretária de Educação, a diretora da Escola Duque de Caxias nos convidou, a mim e outros ex-alunos, num desafio de começar a pensar quantos anos tem a Escola Duque de Caxias, um dado que nós não tínhamos, né? Quantos anos tem a nossa escola, todas as escolas comemorando seu aniversário, e a Escola Duque de Caxias não tinha. Quantos anos afinal tem essa escola? Sabendo que se contava de prédios anteriores, de escolas que funcionaram em casas de pessoas, mas era uma história oral, ou seja, uma memória oral não registrada. E a partir dessa provocação, nós dois nos desafiamos a avançar nesse trabalho de longa pesquisa. Claro que aí a partir disso também o enfoque mudou, era uma pesquisa mais como é que eu vou dizer, de resgate mesmo, de apontamentos, bibliografias, contraposição de documentos, busca de documentos, para a gente poder realmente ter uma referência e poder encontrar a data do início da escola no Vale do Arroio Grande e da Escola Duque de Caxias. Então, esse ano, com muita alegria, estamos comemorando os 140 anos da Escola Duque de Caxias e 150 anos no Vale do Arroio Grande, e acreditamos que vai ser um grande evento. Temos muita mobilização, ex-alunos participando, ex-professores serão homenageados. Então, acredito que a festa vai ser, como a gente dizia nas reuniões com os ex-alunos, do tamanho que a gente fizer e do jeito que a gente fizer. E tudo indica que vai ser muito bonito. Bom, e vamos falar um pouquinho também de todo esse resgate. Afinal de contas, foi feita muita pesquisa, o que resultou inclusive em uma obra que vai ser apresentada nesse domingo. Aliás, esse domingo não foi escolhido por acaso. Dia 15 de outubro, dia do professor. Então temos vários fatores a comemorar. Euclides, conta um pouquinho para nós desta pesquisa, conta um pouquinho para nós o que tu conseguiu resgatar e o resultado disso aí, que na verdade é uma publicação, é um livro, né? Que pela editora Oikos, isso eu já sei. Depois tu fala um pouquinho do livro também. Então, o livro, a gente tentou trazer um pouco dessa história que estava dispersa em Arroio Grande. Então, a gente sempre diz que é uma pequena parte da grande história do Vale do Arroio Grande. E a gente está dando uma olhada assim na micro-história, ou seja, os atores que aparecem no livro são as pessoas simples de Arroio Grande. Então,
que a gente buscou? Referências bibliográficas, como ele já comentou, ela entrevistou muitas pessoas que participaram da história desde o início do século passado, 1900, essa memória estava viva, só que ela estava dispersa. E nos desafiamos de colocar isso no papel. E aí a gente montou um esboço do livro e aí fomos direto para a Alemanha, né? Afinal, nós vamos comemorar 200 anos da imigração alemã e o Vale do Arroio Grande é um vale eminentemente ocupado por descendentes e alguns imigrantes da Alemanha. Então a gente tem que entender que Arroio Grande não é um imigrante que veio direto, são poucos que vieram direto, mas eles vieram para a Colônia Velha, vieram para Montenegro e de lá, evitando aquele fracionamento de terras, que na época tinha muitos filhos, os pessoal migravam junto para outras novas fronteiras. E Arroio Grande é uma dessas, segunda onda migratória. Digamos que os 10, 15 vieram da Alemanha, mas muitos passaram por São Leopoldo, por São José do Hortêncio. Então a gente buscou essa trajetória, trazendo no livro, desde a Alemanha, passando pela Colônia Velha, a instalação lá, depois desinstalar e se reinstalar de novo, e a gente conta um pouquinho essa trajetória. Ela é difícil, é épica, mas ela já não foi tão difícil quanto os primeiros que chegaram lá. E aí nós buscamos nomes, que ano que vieram, estabelecemos mais ou menos 1872 como os primeiros imigrantes alemães, que eles já eram ocupados aqui pelos índios, né? Então são os primeiros imigrantes europeus e quase todos eles até 1960 falavam o alemão. Tem um que outro de sobrenome italiano que se instalaram aqui, casaram com pessoas daqui e os filhos já não falavam nem português nem italiano, falavam alemão. Então a gente conta essa trajetória. Primeiramente a gente tinha se focado mais na questão da escola, né? Porque o primeiro professor era o Matthias Kerbs, era um alemão imigrante que veio em 1882. Como ele já tinha uma cultura mais, digamos, uma escolaridade maior, que aqui no início as escolas eram praticamente inexistentes, ele já tinha uma escolaridade desde 1800 e pouco na Alemanha, já era obrigatório os 4, 5 anos de estudo no primário. Então ele já tinha uma graduação um pouquinho maior, ele foi escolhido como primeiro professor e ele ficou aqui até 1921. Então buscamos cartas, buscamos documentos, buscamos escrituras de terras, né? Tudo era meio devagar e isso estava disperso. E a gente colocou uma pequena parte daí nesse livro. Deu 500 páginas, né? O livro ficou maior do que a gente esperava. Teria ficado maior ainda, a gente teve que tirar algumas coisas para não ficar muito grande, mas quer dizer que existem ainda muitos fatos, muita história, muitos documentos a serem resgatados. Então, acho que é um primeiro passo para a gente, daqui a pouco, alguém também se aventurar, porque o prazer da descoberta ele é muito, muito legal. E a gente quer compartilhar isso aí, né? Então, isso é o livro. Abordamos depois a parte econômica, a parte social, cultural, esportiva, né? Damos uma olhada interessante no cemitério, né? Então, temos mais de 3.000 nomes registrados no livro. Isso quer dizer que alguém que passou por Arroio Grande tem uma enorme chance de estar citado no livro. Se ele não está citado, o pai dele está, a mãe dele está, o avô, a avó, o filho está. Então, esse olhar para a microhistória. Porque Arroio Grande é uma árvore, né? No meio de uma imensa floresta, nós olhamos Arroio Grande para o Brasil e para o mundo. Né? Então, a gente teve o privilégio de contar um pouco dessa história. Acredito ser importante a gente também contar, assim, que quando nós vamos pegar como referência a reunião de 2012, a ideia que foi lançada da gente produzir o nosso livro, né? Um livro, então, da comunidade do Vale do Arroio Grande. E a partir daquela provocação, nós nos organizamos, então, para realmente focar, né, nossas pesquisas para, no futuro, então, se transformar nessa obra que lançaremos no dia 15 agora, no domingo próximo, e dizer que a gente teve que também estipular uma linha de corte, né, no ano de 1970. Também é importante dizer que não é um livro, não é
um livro de família, não é um livro da história de Arroio Grande. E a gente tem que considerar que até 1970 o Vale do Arroio Grande era uma comunidade só. Então começava desde o travessão da Dona Rita e integrava a cascata e até a parte de Aplicada Café, quase chegando em São Luís. Então o pessoal estudava nas escolas, mas faziam a primeira comunhão aqui na igreja São Felipe e São Tiago. Então essas festas, tem várias fotos que conseguimos resgatar, eram 50, 60, até 70 alunos fazendo a comunhão solene na época aqui na igreja São Felipe e São Tiago. Então isso também é importante, não é exclusivo da Escola Duque de Caxias, né? E há 150 anos de escola no Vale do Arroio Grande, porque existem muitos informes, isso é para pesquisas futuras, dizendo onde é que estava essa escola. Tinha uma escola do professor Mário, na Barra do Arroio Grande, e a escola do professor Collet, perto onde é que é o União. Então a gente ainda, mas existem registros que em 1873 já existia uma escola no Vale do Arroio Grande. Então os pesquisadores têm que ir atrás. Eu queria também dizer assim da importância, por que surge a ideia do livro, né? Então além dessa provocação que a gente falou, mas na comunidade muitas vezes eu recebia visitas em casa, ou vinham até a escola e as pessoas diziam, me mandaram vir até aqui porque disseram que vocês sabiam, que vocês tinham essa informação. Então eu acredito que havia uma certa sede da comunidade também de ter o seu referencial. Onde está a nossa história? Onde está a nossa pesquisa? Onde eu posso encontrar os fatos que lá atrás meu avô já contava? Onde é que eu posso também deixar o registro da minha foto importante? Quantas e quantas pessoas vieram até a gente também dizer, olha, tenho esse registro, tenho mais essa foto, tenho mais essa história para contar. E acredito que isso tudo também veio para reforçar a importância dessa obra para a comunidade do Vale do Arroio Grande, para o município como um todo, para a história da imigração alemã dentro dos 200 anos, né, que estamos comemorando. Certamente, assim, com toda certeza, é uma grande contribuição, mas eu queria falar também um pouco deste espaço, né? Esse espaço que, pelo que se vê, então foi revitalizado, era um espaço que estava um pouquinho, de repente, deixado de lado, mas que ganha uma nova importância agora. Então, de repente, a Heloísa e o Euclides podem nos contar um pouquinho o que foi trabalhado aí, qual é a ideia deste espaço. Bom, como professora aqui da escola, trabalhando com o 4º e 5º ano, acredito que, assim como tivemos a roda de conversa, que foi provocadora, nesse sentido também, de envolver as crianças, né, dentro dos 200 anos da imigração alemã, e a gente sempre trabalha isso, a história local, a gente conhecer a sua história. Foi um momento mais que importante, significativo e também oportuno, junto com a comunidade, porque esse espaço pertence à comunidade católica, né? Então foi o momento da comunidade unir forças novamente, a comunidade escolar e a comunidade católica, em prol desse espaço, para ele ser um espaço que conta a nossa história. Então, a partir disso, juntamente com os alunos, a escola e pessoas, principalmente CPM também, e agora nós estamos com uma exposição montada, voltada então sim para a história da escola, né, do ensino, e acredito que vai ser um espaço bem visitado no domingo. Vamos abrir as portas domingo. Montei esse espaço juntamente com os alunos, resgatando então um pouco a história da educação da Escola Duque de Caxias. Então o acervo que tem aqui é voltado a alunos ou mesmo acervo da própria escola. Então nós remontamos uma sala de aula, fizemos restauro de bancos, temos a mesa do professor, o ábaco, retornamos com mimeógrafo e assim cartilhas, livros, cadernos. E acredito também, o convite foi aberto a todos os ex-alunos também, quem quiser trazer no domingo a sua lembrança escolar, aquelas fotos que fazia, nós estaremos também expondo aqui. Vai ter uma pessoa responsável cuidando desse acervo para também possibilitar a visitação. Eu acredito que esse espaço, como ele está montado hoje, ele ainda vai crescer. Eu acho que ainda vai haver mais incremento de materiais, né? Euclides pode falar um pouquinho disso, de repente? Isso aqui é o primeiro passo, né? Então, os museus hoje a gente entende como eles sendo dinâmicos, ou seja, você expõe
ter uma escola, daqui a pouco pode ser ter uma comunidade, daqui a pouco pode ser atividade econômica. Então, ele vai evoluindo, não é uma coisa montada e vai ficar para sempre. O nome Philip Ramos foi escolhido porque em 1922, o padre Júlio Ramos precisou de 3 homens corajosos para construir a igreja. E o Philip Ramos era um desses. Né? Justa homenagem, então, aqui para esse espaço. O outro era Heinrich Schneider, que a gente vai nomear o nome da rua aqui, e outro era o Matias Carlos Filho, que também nós temos projetos futuros para homenagear ele também. E retornando um pouquinho no nosso projeto 2024, que retoma toda essa trajetória da imigração alemã, principalmente para o sul do Brasil, e em especial, então, também para Arroio do Meio, incluindo, evidentemente, Arroio Grande. Quando a gente fala ali em 150 anos de atividade escolar, né, de escola, esta era uma preocupação, então, pelo que se percebe, desde logo dos imigrantes, quer dizer, dar às crianças pelo menos essa introdução ao estudo, provavelmente leitura, escrita, alguma matemática. Saber ler e calcular. Será que vocês podem acrescentar alguma coisa nesse sentido? Sim. Se a gente analisar a escola como instituição pedagógica, a gente vai ver fortemente a mão do padre jesuíta, né? Porque a escola antigamente se aprendia a ler, escrever, fazer contas e estudar o catecismo. Isso veio diretamente da Alemanha, porque houve uma migração muito grande na final do século XIX, 1870, começaram a vir muitos jesuítas e eles meio que abraçaram a educação. E as escolas, as Pfarrschule, que são escolas paroquiais, elas são assim, quase dá para dizer, uma extensão da casa paroquial do padre. Então essa influência está muito caracterizada na escola de Arroio Grande. A gente transcreveu isso também no livro. Podemos conferir no livro, então, também não pode contar tudo agora, né? Então está aqui o livro, né? São 506 páginas que a gente conta um pouco da história de Arroio Grande. Então, ele vai estar disponível a partir de domingo, né? Tem lá uns 7, 8, 9 capítulos e a gente espera que as pessoas, né, leiam o livro e elas vão estar mais conscientes para o ano que vem a gente comemorar os 200 anos da imigração alemã, que tem um forte apelo nesse sentido. Eu sempre digo, nós somos brasileiros, mas a gente também tem ainda um pouquinho de resquício de germanidade. Então o livro vai estar disponível a partir de domingo. Queremos agradecer ao CPM da Escola Duque de Caxias por todo o envolvimento, por toda a organização, a todos os pais que estão participando, bem como toda a comunidade de Arroio Grande, para que domingo seja uma grande festa, uma grande comemoração. Os cartões continuam sendo vendidos antecipadamente a R$40 o cartão. E também o nosso agradecimento, meu e de Euclides, a todos que colaboraram na construção do livro, com depoimentos, com registros, com documentos, com fotos. E desde já também o convite para construirmos a próxima obra. Fica já o convite para isso também. Então segue o convite para domingo a partir das 10 horas. Gostaríamos de ser pontuais, 10 horas da manhã, com a orquestra da ACMA. E seguiremos então com homenagem aos ex-professores. Todos os ex-professores receberam convite, serão sendo homenageados, pois dia 15 é o dia do professor. Também teremos momento de apresentação dos alunos da Escola Duque de Caxias hoje e logo após o lançamento do nosso livro. Então, sintam-se todos convidados, vai ser um momento bem significativo, bem importante. E após o lançamento, abriremos as portas da Casa de Memória Felipe Rames e teremos a festa, o almoço de integração. E no turno da tarde nós teremos apresentações culturais com o grupo de danças Frozen, grupo de danças Helmut Kuhn e também o CTG Querência de Arroio do Meio. Então teremos uma tarde cultural com a integração dos alunos, integração da comunidade. Temos confirmações de muitas pessoas já, pessoas de outros lugares, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Porto Alegre, São Leopoldo,
os daqui do Vale do Arroio Grande, os de Arroio do Meio e arredores. Então vai ser uma festa bonita e vai ser muito importante tê-los conosco.